Então vamos lá. Apenas para fazer um amarrado de situações em relação à cura espiritual, mas não só em relação ali à questão de filhos espirituais, mas um pouco disso também. Mas agora eu acho que eu entendi melhor, eu vou tentar dar uma enxutada aí nessa, tornar mais enxuta essa questão um pouco. Criam talvez, na verdade, família e igreja, né, e outras pessoas de outras entidades, é o que parece fazer parecer errado, no caso a minha asserção, por exemplo, de que família eventualmente não cura, né? Ou algo nesse sentido, é uma possibilidade, né? Pode não ser exatamente isso. De que família não cura não ajuda sempre, vez que, por muitas vezes, a família atrapalha. Não só no sentido que a família se omite ou deixa de ajudar. Não, a família atrapalha efetivamente. Por ação, né? E por isso teriam tentado supostamente, de repente, fazer ou me proporcionar uma cura fake para daí dizer que família eventualmente é algo importante e tal. Não que não seja, mas muitas vezes não é esse o fator de elemento curativo da sua vida, ou pelo menos o principal, né? Ou muitas vezes a cura não vai derivar da família, né? Inclusive no que se refere à pregação, porque na verdade eu não acho que o fato de as pessoas verem a mim, isso iria, na verdade, curar as pessoas. Eu acho que é fake. O que poderia curar as pessoas é a informação que eu tinha sobre os mandamentos. Pessoas poderiam ficar um pouco felizes por minha causa e tudo mais, mas não por isso. Elas ficariam. A questão ali era os mandamentos, essa era a parte mais importante. Isso é o que na verdade garantiria mais felicidade às pessoas a princípio. E a igreja, na minha visão, irresponsavelmente, deu corda, foi irresponsável e deu corda a isso. Quando na verdade sabiam ter razão. E youtubers também, né? Mas isso em relação a outras acusações, talvez não exatamente em relação a essa. Né? Uma pessoa do YouTube também, na minha opinião, vergonhosamente, sugerindo coisas nesse sentido. Fui atacado tempos atrás no sentido de que me demonstraram como se estivessem tentando esconder, no caso, a presença da família, ou eu tendo dificuldades aqui, daí eu veria a família e de alguma forma eu me sentiria curado, alguma coisa. Não que eu não possa ficar feliz encontrando ninguém da família, mas isso não vai gerar cura espiritual. Como muitas vezes, vendo pessoas da família, isso não gerou cura espiritual. E estava fazendo vídeos aqui, respondendo aos terríveis ataques, lancinantes ataques contra a minha pessoa. E como se eu visse família, me curaria. Nada mais fake. Não que eu não possa ficar feliz, mas é fake. É apenas uma comparação, que mais ou menos foi isso, então, também em relação à questão de retorno ministerial, foi aquela questão de que Nando Moura tirou sarro de situação talvez atuada ali, um pouco, não sei se foi de alguma forma orquestrada até para me atacar ou alguma coisa assim, pode ter sido, entre Regis Tadeu e Coldplay, talvez para me atingir, porque critiquei pessoas que me atacaram, e daí eu fiz ali aquela questão de retorno ministerial, e que agora pagariam de curadoras paladinas da bondade por cura mediante ataque. E em que Coldplay, tendo ofendido Regis, teriam pagado de alugados, ali no sentido de pagarem de boas pessoas. Então foi mais ou menos isso, o retorno no ministério. Justamente, essa é uma possível interpretação, porque eu estaria lá falando sobre a questão dos mandamentos dele, dizendo assim, ou não nos importamos com a sua opinião, ou você está sendo impositivo. Justamente, eles iam inverter a argumentação, em comparação com a argumentação que eles tinham dito antes, né? No sentido que eu tinha abandonado. Só que assim, não é questão de opinião, eles falaram antes do abandono, então agora seria uma provocação para eu ir lá, né? Mas isso era uma armadilha e tal. Mas a Bíblia dizendo que era uma boa ideia falar de mandamentos e a Bíblia dizendo que havia ali a característica da mãe espiritual. Então eu tinha que tirar a dúvida, né? E a dúvida já era anterior. E daí agora eles pagariam de. Não, mas você foi impositivo, alguma coisa. Eles não disseram isso exatamente, mas poderia ser uma depreensão. Então, do que parecia ser uma armadilha ali, face a Regis, ou no caso, em relação a uma possível orquestração, uma crítica à minha pessoa. Porque de repente, no caso, eu teria tentado retornar ao ministério para que a igreja. E aí que tá, eles usariam essa minha imagem para que de repente a igreja pagasse de substituta, quando eu já tinha sugerido substitutividade antes. Ou mesmo ali só para criticar o fato de eu falar dos mandamentos. Outra possibilidade é que as pessoas poderiam, os meus filhos espirituais poderiam ser curados se eventualmente me vissem. Bom, eu não acho que seriam curados, poderiam só ficar felizes. A questão da cura mesmo por si só, eu acho que a visão da minha pessoa não geraria necessariamente isso. Acho que algumas pessoas lá gostavam de mim, mas não acho que isso geraria talvez alguma felicidade para alguns, mas não iria gerar a cura no geral mais, a cura espiritual, vamos dizer, derivada da obediência a Deus. Embora eu acredito que eu tivesse curado as pessoas com várias verdades que eu vi, com várias constatações, várias verdades que eu falei, vi também, né, mas várias verdades que eu falei,
e com argumentos, com constatações importantes para a resolução dos problemas coracionais de cada qual. Ah, então, de repente, a cura espiritual seria, no final, em meu ver, essa questão deles tentarem esconder ali, esconder não, né, mas fazer com que de alguma forma eles escondem a família e depois você vê a família e isso vira uma cura espiritual. Então, nesse sentido, que é uma possível argumentação, ou eventualmente meus filhos espirituais, depois que justamente esconderam a mim, depois de terem escondido a mim, agora justamente, se eu retornasse, eles teriam eventualmente sido curados. Então, se eles eventualmente vissem a mim, porque eu estaria sendo escondido de alguma forma por algum tempo, por alguma argumentação, por alguma acusação, o que funcionaria como cura para eles. Mas na verdade eu não sou os mandamentos. Né? Então, eu já proporcionei argumentos importantes para resolver as situações de vivência dessas pessoas, sim. Eu sugeri argumentos que gerariam libertação para essas pessoas, não só em Cristo, mas argumentos que eles poderiam usar para se defender em situações de ataque pessoal, sim. Proporcionei isso para as pessoas. Mas essa eventualmente é uma cura, vamos dizer, não digo nem paliativa, é uma cura profunda, mas para situações específicas. Os mandamentos seriam uma coisa, vamos dizer, mais genérica e mais abrangente. Então é isso aí. Acho que é isso. Só para fazer essa amarração de que poderiam fazer a crítica em relação à cura na questão familiar, ou mesmo usar a questão familiar dos meus filhos espirituais me enxergarem de alguma forma, se é essa a ideia. Né? Porque eventualmente o Nando Moura teria tirado sarro dessa situação e agora eles pagariam de boas pessoas. Já estavam, mas não é fake, porque já estavam pagando de boas pessoas antes, no sentido que eles não abandonaram o ministério. Então isso nesse primeiro momento. Depois, quando eu vou, eles pagam de boas pessoas, porque agora eles não estão sendo impositivos, quer dizer, eles não estão falando dos mandamentos, não estão se impondo sobre as pessoas, ou não estão matando filhos espirituais, quando a Bíblia diz que dá para falar de mandamentos. Então é apenas esse complemento aí. Valeu. Fica aí.